Então, muito boa tarde a todas e a todos os presentes, ao Executivo e aos senhores deputados municipais. Vamos aqui proceder à substituição de alguns senhores ou senhoras deputadas. O Sr. Presidente da União de Junta de Freguesia, de Além da Ribeira e Pedreira, está aqui, enviou como seu representante o Sr. Basílio Miguel da Conceição Pereira, que já tomou posse. Muito obrigado. Da Freguesia da Sabacheira, o Sr. Presidente da mesma enviou como seu representante o seu secretário Joaquim Maria dos Anjos, que também já tomou posse e está presente. O Sr. Deputado Municipal, Hugo Costa pediu a sua substituição e foi convocado o Sr. Deputado Municipal José Manuel Neto, que também já tomou posse e deve estar a chegar. Não, já está. Sentado ali. Não, trazer uma cor assim um bocado provocante. O Sr. Deputado António Manuel Batista Gonçalves Jorge também pediu a substituição substituído pelo Sr. Deputado Hélder Manuel Neves Marques Santos, que também já tomou posse e está presente. Obrigado. O Sr. Deputado Municipal Luís António Antunes Francisco pediu a sua substituição. Foi convocado a Sra. Deputada Carla Joaquim, que também pediu a sua substituição. Foi convocado o Sr. Deputado António Brito Costa, que também pediu a substituição. Espero que, com umas rápidas melhoras, foi o motivo apresentado. Foi convocada Zélia de Jesus Pereira Alves, que já tomou posse e está presente. Muito obrigado. O Sr. Deputado Rui Manuel Gomes também pediu a sua Samuel Gomes, que pediu também a sua substituição. Foi convocado o Sr. Deputado António Boné Vieira, que também pediu a substituição. Foi convocado a Sra. Deputada Maria Manuela Norte, que também pediu a substituição. Foi convocado imediatamente a seguir o Sr. Pedro Miguel dos Santos Lopes Pereira, que também pediu a sua substituição. E foi convocado o Sr. Alexandre Carlos Lopes, que julgo que não está presente ainda. Ainda antes de entrar na ordem de trabalhos, ao Sr. Deputado, tem alguma dúvida? Não. Dizia eu, antes de entrar na ordem do dia, possivelmente já todos se aperceberam que tem aí dois envelopes. Um com o convite da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros para domingo, para a saída das coroas, no domingo de Páscoa. E tem um outro com as senhas, entre aspas, o recibo
das presenças do ano passado e um outro com a sua totalidade para o IRS. Se houver alguma coisa que não esteja conforme, é favor, portanto, indicarem aos serviços da Assembleia Municipal para fazer uma possível retificação desses documentos. Então agora íamos proceder à aprovação de atas que estão concluídas. Boa tarde a todos. Estiveram presentes nesta sessão, na quinta sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 14 de dezembro de 2018, os seguintes deputados municipais: José Manuel Fortunato Pereira, Maria de Fátima Duarte, António Eduardo Costa Marques, Hélder Santos, Hugo Costa, Zélia Alves, Maria Correia, João Simões, Luís Francisco, Paulo Macedo, José Vasconcelos, Maria da Luz Lopes, Casimiro Serra, Susana Faria, Maria Vicente, Vasco Marques, António Vieira, Nuno Ferreira, Sílvia Silva, Gonçalo Primo, António Silva, Carlos Rodrigues, Maria José Serra, Jorge Rosa, Amâncio Ribeiro, Maria de Lourdes Fernandes, Joaquim Anjos, Alexandre Horta, João Cardoso Alves, Luísa Henriques, Américo Pereira e Augusto Alves. Então, agradecia os nomes que não foram chamados, que dessem um passo atrás, por favor. Então vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Podem regressar aos vossos lugares. E agora é outra. Passamos então à aprovação da ata da primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada a 25 de janeiro de 2019, onde estiveram presentes nesta sessão os seguintes senhores deputados municipais: José Manuel Pereira, António Eduardo Costa Marques, José Pedro Vasconcelos, João Miguel Tenreiro, José Neto, Ricardo Lopes, Maria Fernanda Correia, João Manuel Simões, Luís António Francisco, Paulo Macedo, Maria Celeste Nunes, Maria da Luz Lopes, Casimiro Serra, Susana Faria, Isabel Boavida, Carolina Feliz, António Costa, Nuno Ferreira, Sílvia Silva, Hélder Santos, António Silva, Costa Rodrigues, Maria José Serra, Jorge Rosa, Amâncio Ribeiro, Maria de Lourdes Fernandes, Joaquim Anjos, Basílio Pereira, João Alves, Arlindo Nunes, Américo Pereira e Augusto Alves. Muito obrigado, Sra. Secretária. Então, o procedimento é o mesmo. Se há alguém que não foi chamado, agradecia que desse um passo atrás. Então, quem vota a favor da aprovação desta ata? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Muito obrigado. Então, agora sim, íamos dar início no que diz respeito aos nossos trabalhos para hoje. Íamos entrar de imediato, como toda a gente tem a convocatória certamente à frente, é uma sessão extraordinária, não há público nem PAO. Público para possível intervenção. Então entrávamos no primeiro ponto, que é a discussão e votação da deliberação de Câmara, transferência de competências para o município de Tomar e para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, no domínio da saúde.
e estão abertas as respectivas inscrições, se assim o entenderem. Tem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Macedo, por favor. Boa tarde. Dirigimos já ao Sr. Presidente da Assembleia, Srs. membros da mesa, Sr. membro da mesa, Srs. deputados municipais, Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimos também Srs. vereadores e vereadoras, órgãos de comunicação social aqui presentes, Excelentíssimo público. Estamos a falar, neste ponto de ordem de trabalhos, do Decreto-Lei número 23 de 2019, 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. E como a CDU tem vindo a afirmar, e é um diploma que, logicamente, se apresenta como decorrente da própria Lei 50 de 2018, 16 de agosto, e que determina o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, continuamos nós a dizer, desrespeitando os prazos nela previstos. A CDU considera que este processo de descentralização no país implica observar a organização administrativa do Estado como um todo e não de uma forma parcelar como continua a decorrer. Este processo de descentralização não se resume somente à transferência de competências entre a administração central e local. É um processo que implica a preservação da autonomia administrativa, financeira, patrimonial, normativa e organizativa interna das autarquias locais. Devia garantir o acesso universal aos bens e serviços públicos necessários à efetivação de direitos constitucionais e à universalização de funções sociais do Estado. A coesão nacional, a eficiência e eficácia da gestão pública, a unidade do Estado na repartição legal de atribuições entre as entidades públicas e administrativas e a adequação do seu exercício aos níveis da administração central, regional e local. E também clareza na delimitação de responsabilidades, a adequação dos meios às necessidades e a estabilidade de financiamento no exercício das atribuições que lhes estão cometidas. Um processo de descentralização implica sempre o poder de execução, mas implica igualmente o poder de decisão, planeamento, programação e, quando aplicáveis, de fiscalização e demais de natureza similar que são necessários à concretização da atribuição, bem assim dos bens públicos, móveis ou imóveis e demais meios que lhes estejam afetos. Mas não é perante um processo desta natureza que nós estamos aqui, neste momento, a discutir, porque continuamos a afirmar que continuamos sem conhecer qualquer estudo que fundamente esta transferência de competências que estão identificadas na lei, bem como não se conhece qualquer avaliação rigorosa do impacto que estas transferências destas competências para as autarquias locais, seja a nível financeiro, técnico, como de recursos humanos e organizações, vai trazer. E como já o afirmamos, está-se perante uma inaceitável desresponsabilização do Governo e não de um processo de descentralização antes da transferência de encargos para as autarquias, como já mais à frente iremos afirmar. E também neste diploma estão a ser transferidas competências para a administração central diretamente para as entidades intermunicipais, que não são autarquias, na nossa opinião, nem integram ainda a organização administrativa do Estado, o que continuamos a discordar totalmente. Mas, concretamente, relativamente ao diploma, que transfere as competências na área da saúde para as autarquias locais, continuam a confirmar as preocupações que a CDU há muito vem levantado. Designadamente, vai criar desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, pondo em causa os princípios basilares do Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados de saúde primários em particular, nomeadamente com o caráter geral e universal, por via da delegação de competências em áreas tão centrais como a participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, na gestão e manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários, na gestão dos trabalhadores, na gestão de serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ASES, que integram o Serviço Nacional de Saúde. Da deliberação da Câmara, percebe-se que se pretende transferir 9 trabalhadores, que são assistentes operacionais, e 23 edifícios, dos quais 3 são próprios e 20 arrendados.
um nas Olalhas, que é dos mais novos, outro em Marmelais e outro na Rua Alfredo Maia Pereira. Estes dois últimos muito mais antigos e com idade que já cumprida entre os 10 e os 19 anos. Mas fazendo as contas com base naquilo que nos foi enviado e que consta na deliberação, só os custos anuais com o pessoal ascenderiam a quase 352 mil euros ano. Fora os custos operacionais que aparecem na tabela, que por ano podem ascender aos 193.959 mil euros. Ou seja, estamos aqui a falar quase um total superior a 500 mil euros, meio milhão, só para esta área da saúde. Por isso é que continuamos a dizer que aqui não há uma transferência de competências, há sim uma transferência de encargos. A CDU irá votar a favor da deliberação da Câmara em não aceitar a transferência de competências ao abrigo do Decreto-Lei 23 de 2019, 30 de janeiro, para o município, em 2019 e 2020, mas iremos votar contra a deliberação da Câmara em aceitar a transferência para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor. Tem a palavra a deputada do Sr. Lourdes Ferro Mal, se faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente e digníssima mesa, Sra. Presidente e Srs. Vereadores, caríssimos colegas deputados, comunicação social e público presente. Eu estou a intervir neste ponto para referir-me aqui a uma situação da informação anexa à deliberação, em que diz que, no caso da freguesia de São Pedro de Tomar, portanto, que é a freguesia que represento, e que vem no quadro dos imóveis arrendados. A freguesia de São Pedro de Tomar tem cedido e continua a ceder gratuitamente as instalações para o funcionamento dos serviços. Nunca cobrou nenhuma renda. Portanto, só para esclarecer esta situação, que não existe nenhuma cobrança de renda. É cedido sempre gratuitamente, nunca houve esta situação na freguesia de São Pedro. Portanto, era para esclarecer, porque às vezes pode esta informação, portanto, o que está aqui não corresponde à realidade. Também não nos foi solicitada qualquer informação acerca deste assunto. Portanto, só para esclarecer esta parte. Relativamente à votação, o Grupo Municipal do PSD ir-se a abster, tal como e pelas razões já anteriormente apresentadas, e irá apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado à Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Américo Pereira, por favor. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados, imprensa e público. Este é mais um diploma de uma dezena que já passaram aqui por esta Câmara. Obviamente, toda a gente reconhece, pelo menos até agora, quer aqui, quer fora desta casa, que realmente isto é mais ou menos o empurrar os problemas com a barriga. A descentralização é uma manobra claríssima do Governo de transferir as suas responsabilidades para as autarquias, sem ser, obviamente, acompanhadas por respectivo envelope financeiro, e logo é 2 em 1. Vêm-se livres do problema e vêm-se livres da despesa. No caso da saúde, como muitos anteriores, é um problema por demais evidente. Se nós verificarmos o diploma, no artigo 2 diz tudo aquilo que vai ser transferido, ou supostamente transferido para as câmaras, e digo supostamente porque isto é um adiar de uma situação, porque a partir de 2021, naturalmente, como toda a gente sabe e reconhece, está plasmado na lei, estas transferências vão ser concretizadas. Porque depois, no que diz à responsabilidade da comunidade intermunicipal, é aquilo que está no artigo 21º. É uma parte residual, ao fim e ao cabo.
é dizer, validar aquilo que os respectivos municípios decidirem. Mas o mais interessante, no meio destas coisas todas, é que daqui não resulta, penso eu claramente, nenhum benefício para a população. Pelo contrário. Pelo contrário. Isto é complicar ainda mais um sistema que por si só já é complicado, mas, ao mesmo tempo, também não prestar o serviço que deve ser prestado à população. E depois há algumas imprecisões aqui pelo meio. Vejamos, por exemplo, o caso da Serra Junceira. Isto, realmente, se assim funcionasse em todo o país, a administração central cantaria de galo. Temos 3 extensões médicas. Uma da responsabilidade da Junta de Freguesia. Outra da responsabilidade de uma PSS. Outra da responsabilidade de uma associação cultural e recreativa. Quanto é que custa isso à administração de saúde? No caso de uma das extensões, custa 0. No caso de outra extensão, a da Junceiro, por exemplo, paga a água e a eletricidade. No caso da Serra, paga a funcionária. Portanto, isto é extraordinário. E é extraordinário quando depois se fala aqui em transferências, porque a transferência por si só já aconteceu há muito tempo. O Estado não investiu ali um chavo, porque se efetivamente estivéssemos à espera da administração central fazer um edifício como fez noutros locais, e bem, a maior freguesia rural do concelho não tinha um único espaço para o médico exercer a sua atividade e a população ser convenientemente tratada. E é por isso que eu digo que, por lá do facto de realmente isto é empurrar os problemas com a barriga, também se encontra, em muitos aspectos, aivado de mentira, de falsidade. Eu acho, realmente, andamos mais ou menos num ambiente do faz de conta. E faz de conta que é aquilo que nós vamos fazer agora. Nós vamos votar. Eu irei votar favoravelmente às transferências para a comunidade intermunicipal, que ao fim e ao cabo não faz sentido nenhum. Porquê? Porque nós ao votarmos contra a transferência para o município, as transferências para a comunidade intermunicipal não faz sentido. Porque uma coisa está associada à outra. E por isso mesmo, o que nós estamos aqui a fazer, desculpem-me o termo, isto é a política do faz de conta. E nós saímos daqui completamente satisfeitos e aliviados, porque efetivamente falámos, mas aquilo que nós pudermos dizer não tem consequência política nenhuma e muito menos até uma consequência real, objetiva e concisa no que diz respeito a esta matéria. E isto é exatamente aquilo que se passa no ponto 2. E por isso mesmo, a nossa posição é a mesma. Iremos votar, enfim, conforme é o politicamente correto no nosso meio, mas isto, desculpem-me o termo, é uma perca de tempo absolutamente intolerável. Entendi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. A posição do Bloco de Esquerda é perfeitamente conhecida por todos, no entanto, acho por bem dizer alguma coisa em relação a esta questão, porque me toca particularmente também a minha vida profissional, a minha situação a nível da cultura e da saúde. São questões de grande importância e principalmente porque se está neste momento a votar e a analisar situações que não foram, que se está a subverter um pouco o sistema, ou seja, ninguém duvida que a regionalização seria uma mais-valia para todos. Ninguém duvida que a cultura, a educação, a saúde
deva descer o mais próximo dos cidadãos, que deva ser, digamos que, analisado, apoiado, ajudado, para que chegue mais rapidamente a quem precisa dela, porque cada pessoa sabe as suas coisas e sabe o que necessita, e as regiões de Portugal não são todas iguais. Portanto, haverá, e a nossa situação aqui a nível da saúde, por exemplo, é portanto, uma situação exemplar. Exemplar no mau sentido. Temos poucos meios para responder à população. No entanto, o que se está a acontecer com estas questões é exatamente a subversão do sistema. Quando queríamos aproximar, o que estamos a acontecer é afastar. Quando queríamos resolver, o que se está a tentar ou a procurar é uma inércia completa dos serviços, justificando que não há meios, e um facto é um facto, não há meios financeiros para levar as coisas. As autarquias que ficarem com as suas responsabilidades, das duas uma, ou acabam por se empenhar a nível de empréstimos e etc., o que não é perfeitamente aceitável, ou pura e simplesmente as coisas vão parando à espera de melhores dias e a responsabilidade, que é uma responsabilidade que vem do Estado Central, passa a ficar dissolvida para as responsabilidades das autarquias. Isso tem um efeito extremamente errado. Primeiro, não está de acordo com a nossa Constituição e não está de acordo, e também vai com que as populações não percebam exatamente porque é que as coisas não avançam na sua terra, porque é que as coisas não está perfeitamente aceitável que seja a responsabilidade das coisas que estejam erradas nesta matéria que venha cair em cima dos dirigentes locais, do Presidente da Câmara, porque a saúde, qualquer coisa que aconteça, a Câmara não faz. A verdade é que a Câmara não faz porque não tem meios para fazer também. E é preciso que a população perceba que o governo PS esteve a subverter um sistema e que isso é extremamente prejudicial para a população. Enquanto nós vamos continuando a discutir se aceitamos, se não, calmamente, parece que estamos a concordar com o sistema. E a questão é que eu penso que deveria haver da parte das autarquias, das assembleias municipais, moções de censura a este processo e que isso venha numa situação de que a população também perceba que está errado, que este processo esteve errado desde o início e que não estamos a discutir regionalização, mas sim municipalização dos sistemas, dos serviços que competem, sempre competirão em questão democrática ao Serviço Central, portanto aos governos. Portanto, nós vamos apoiar nesta votação a opinião da Câmara em não ficar, para já pelo menos, com esta competência, e vamos votar contra porque achamos que ainda menos legitimidades teria a Comissão Intermunicipal de ficar. Não é um órgão eleito, diretamente eleito, e também não se percebe porque pode ficar quando as câmaras o não fazem. Portanto, acaba por nos cair em cima a mesma, como diz ali o senhor deputado, e estou de acordo, é uma mentira enfim, estamos a disfarçar as coisas, mas a verdade é que a situação é exatamente a mesma e a votação deveria ser exatamente a mesma. Portanto, é essa a posição em relação a isso que nós vamos votar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições neste momento, já que vamos proceder em separada votação, eu gostaria de perguntar à Sra. Presidente da Câmara se pretende tirar alguma dúvida que foi aqui apresentada. Ok. Muito obrigado, Sra. Presidente. Então iríamos colocar à votação em separado. Iríamos primeiro votar as competências para o município de Tomar. Estão presentes 31 senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, podem sentar. Quem vota a favor?
A favor, certamente, estão a votar conscientes da não aceitação. Com certeza, com certeza. Podem sentar, muito obrigado. Sim. E então passaríamos agora à votação para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Ia dizer no final, mas está bem, posso já dizer desta. 12 abstenções para o PSD e 19 para os restantes coligações ou partidos. Neste caso concreto, 19, que é do PSD, dos Independentes do Nordeste, do PS, dos Independentes do CDU e do Bloco de Esquerda. Então dizia eu... Era só para relembrar de apresentarmos a nossa declaração de voto depois. Obrigada. Muito obrigado. Então, os mesmos 31 senhores deputados, quem vota contra, no caso concreto, para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Quem vota a favor? 16. Muito obrigado. Podem sentar-se. Então, 3 votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda, 12 abstenções do PSD e a favor 16 votos do PS e dos Independentes do Nordeste. Muito obrigado. Então, ponto 2. Discussão e votação da deliberação de Câmara. Transferência de competências para o município de Tomar no domínio da cultura. Inscrições, não sei se ainda não há. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Macedo. Então, relativamente a este decreto-lei, o 22 de 2019, 30 de janeiro, em que estamos a falar aqui no quadro de transferência de competências para os municípios no domínio da cultura, e esta transferência também vai refletir tudo aquilo que já foi dito no ponto anterior relativamente à saúde. O diploma em apreço diz que é a competência dos órgãos municipais a gestão, valorização e conservação dos imóveis, que sendo classificados se considerem de âmbito local. A gestão, valorização e conservação de museus que não sejam denominados museus nacionais. O controle prévio e fiscalização de espetáculos de natureza artística e o recrutamento, seleção e gestão dos trabalhadores afetos ao património. No que concerne ao património cultural, a nível do país estão identificados 77 imóveis e museus para efeitos de transferência. Mas depois no próprio articulado só se procede à identificação dos recursos humanos e de montantes apenas para 18 imóveis dos 77, sejam eles imóveis e museus. Isto é, para mais de 75% do património cultural que se pretende transferir para as autarquias, não há uma previsão de transferência de qualquer verba, significando simplesmente um ónus e encargo para as autarquias. E relativamente àqueles 18, em que há previsão de montantes, o total a transferir excede pouco mais de 1 milhão de euros, e que, logicamente, no mínimo, poderemos considerar que é ridículo. E continua tudo isto num contexto não só de subfinanciamento que afeta a manutenção adequada do património edificado, mas também de uma escassez enorme de trabalhadores que não é resolvida a montante e continua presente. E relembre-se que os próprios meios que a DGPC tem atualmente são muito insuficientes para a conservação e divulgação
de uma parcela substantiva dos edifícios e sítios. E certamente não será com estes poucos recursos que as autarquias irão estar em condições de salvaguardar o seu património cultural, constituindo-se um processo nestes termos, na prática, num incentivo, na nossa perspectiva e no nosso ponto de vista, para uma futura privatização e mercantilização. Mas olhando para a deliberação da Câmara, e por isso aí aproveitamos para colocar algumas questões à Sra. Presidente, conseguimos perceber que houve uma alteração de posição da Sra. Presidente relativamente ao que tinha sido anteriormente proposto pelo Sr. Vice-Presidente. Estou a citar o que está na própria deliberação da Câmara. Diz também na própria deliberação que a Câmara, tudo visto e analisado, deliberou propor à Assembleia Municipal e então que seja efetivamente aceite a transferência de competências para os órgãos municipais, pelos fundamentos apresentados pela Sra. Presidente. Gostaríamos de saber quais são os tais fundamentos que não tivemos conhecimento. Diz também na própria deliberação que a Assembleia Municipal deve deliberar para o ano 2019, tendo em conta as pretensões que têm vindo a ser trabalhadas com a tutela, com vista à obtenção de gestão partilhada do Convento de Cristo. Gostaríamos de saber, concretamente, quais são, então, efetivamente, essas tais pretensões. Ou seja, podemos depreender da primeira afirmação que eu aqui fiz, que houve uma alteração da proposta inicial, feita pelo Sr. Vice-Presidente, e um volte-face da Sra. Presidente. Também está previsto, no próprio Decreto-Lei, no seu artigo 10º, no ponto 1, que as listagens que estão em anexo, o anexo 1 e 2, podem ser atualizadas por portaria dos membros do Governo, responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da cultura, mediante pronúncia prévia favorável dos municípios interessados. Sabendo nós que este município está interessado, vamos depois colocar uma questão. No mesmo artigo, no ponto 3, dizem: os municípios podem propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura a inclusão na portaria referida no número 1 de outros bens culturais do Estado. Aqui a questão a colocar à Sra. Presidente é se efetivamente vai haver alguma atualização destas listagens, estou a falar dos anexos 1 e 2, conforme o ponto que eu citei, e se relativamente ao ponto 3 do artigo 10º do Decreto-Lei, efetivamente irá este município propor, para a área da cultura, a inclusão de algum bem de cultura. Logicamente a CDU, como tem feito nas outras propostas de transferência, irá também votar contra esta deliberação da Câmara em aceitar a transferência de competências ao abrigo do Decreto-Lei número 22 de 2019, 30 de janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Simões, por favor. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados Municipais, Srs. Membros do Executivo e público presente. É só para refletir aqui um ponto que me parece que será de interesse refletirmos. O artigo 10º, efetivamente, como disse o Sr. Deputado, permite que os responsáveis das finanças, das autarquias locais e da cultura possam atualizar, portanto, o tal lista do anexo. Mas há aqui um pormenor que eu gostaria de chamar a atenção e, segundo a minha interpretação, face ao disposto neste Decreto-Lei, é que é mediante pronúncia prévia favorável dos municípios interessados. E esta pronúncia prévia favorável, do meu ponto de vista, não pode ser só e apenas da Câmara Municipal, mas terá que ter a intervenção da Assembleia Municipal. O que significa que, no caso de qualquer município, designadamente o Tomar, ser solicitado para se pronunciar sobre a inclusão do anexo, ou a exclusão, portanto, sobre uma futura portaria referente a este anexo, o assunto terá que ser aqui discutido e terá que ser aprovado. O que significa também que a Assembleia Municipal vai ter controle sobre esta situação. A inversa, portanto, a proposta do município para a inclusão de outros aspectos que aqui estejam, também tem a mesma tramitação. Portanto, julgo que, neste campo, e no caso do artigo 10º, há uma salvaguarda da pronúncia da Assembleia Municipal sobre este assunto, o que me dá
a mim pessoalmente e penso que aos senhores deputados há um conforto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, então, certamente a Sra. Presidente, agora sim, pretende dar algum esclarecimento. Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Macedo, esclarecer uma coisa, não houve aqui alteração. O senhor Vice-Presidente limitou-se a despachar para a reunião de Câmara e despacha para ser introduzido na ordem de trabalhos. Foi ele que fechou a ordem de trabalhos dessa reunião de Câmara onde este assunto foi presente, com base num parecer da senhora vereadora. Dizer-vos o seguinte: nas listagens que vêm no decreto-lei que está em apreço, não vem um único imóvel de tomar. Os senhores sabem, e é conhecido, aquilo que temos tentado ao longo dos anos, não somos os únicos a fazer isso, por exemplo, Mafra está nesse caminho também, que haja uma gestão partilhada do Convento de Cristo. Não faz sentido termos aquele equipamento no nosso território e naquilo que é a promoção do nosso território não haver uma única entidade a promover o território. Assim como não faz sentido nós termos os nossos monumentos abertos até determinada hora e o Convento de Cristo encerrar mais cedo. E, portanto, nós não queremos intervir, e isto está bem claro, quer no anterior Ministro da Cultura, quer na atual Ministra da Cultura, que está bem claro que nós não queremos intervir na preservação do monumento, no monumento. Queremos intervir, sim, na sua gestão e integração com o território. Mas aquilo que tem estado também a ser falado, e de acordo com o ponto, o artigo que os senhores deputados mencionaram, é que há aqui também um conjunto de outro equipamento, nomeadamente a sinagoga, que eu acho que faz sentido que passe para a esfera da Câmara. E, portanto, efetivamente, aquela que tem sido a nossa interpretação nesta matéria da descentralização, independentemente de todos os considerandos que possamos fazer, é que a Assembleia Municipal é soberana para dizer sim e para dizer não. Devo-vos dizer que a maior parte dos municípios, quando é para aceitar a competência, não levam à Assembleia Municipal. Não é essa a nossa interpretação. Se a Assembleia é o órgão competente para dizer que não, também tem que ser o órgão competente para dizer que sim. Isto para responder ao Sr. Deputado João Simões de que temos estado em negociações com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e com a Secretaria de Estado da Cultura no sentido de, no caso de existir a possibilidade, porque, permitam-me um parênteses, da maior frontalidade, eu acho que não vai passar do papel, não vai vir nenhuma portaria. Pronto. É a percepção que tenho. Mas para o caso de existir, ser considerada a sinagoga com deliberação da Assembleia Municipal. É este o nosso entendimento. Agora, muito sinceramente, acho que vai ficar como está. Mas pronto, vamos ver. Agora, não é coerente com aquilo que nós temos defendido junto da Administração Central do Estado. Não é coerente com as intervenções que temos feito em património nacional, leia-se Aqueduto dos Pegões, leia-se sinagoga, não aceitarmos esta descentralização. E o não aceitar a descentralização impedia-nos de entrar, se tudo correr bem, eu espero estar enganada, mas se tudo correr bem, se não aceitarmos, não podemos entrar no processo negocial para a inclusão na portaria de novos equipamentos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Câmara. Então, estamos em condições de votar 31 deputados municipais. Quem vota contra? Podem sentar, muito obrigado. Quem se abstém? Podem sentar-se, por favor. Quem vota a favor? 16. Podem sentar, muito obrigado. Então, foi a seguinte a votação. 3 votos contra da CDU, Bloco de Esquerda. 12 abstenções do PSD e 16
a favor do Partido Socialista e dos Independentes do Nordeste. Muito obrigado. Senhor Presidente, para informar da declaração de voto que vamos apresentar. Ponto 3. Discussão e votação de deliberação da Câmara. Proposta de Regulamento Municipal de Atividade de Comércio a Retalho não sedentário. Chama a atenção, tem a grelha tão bem há de tempos. Inscrições. Senhor Deputado Américo Pereira, por favor. Relativamente ao regulamento, eu vou falar na generalidade o que tem acontecido de outras vezes, e este é mais uma. A Assembleia Municipal normalmente é sempre confrontada com o projeto de regulamento depois da discussão pública. É claro que há um velho princípio que diz que o desconhecimento da lei não aproveita ninguém. O que quer dizer isto? Que nós, ao não acompanharmos a publicação dos regulamentos, não podemos também, depois, mais tarde, vir a dizer que eles estão bem ou mal feitos, ou que devem ser objeto ou não de algumas alterações. Aquilo que eu gostaria de recomendar, ou pelo menos sugerir, e já o fiz outras vezes, é que cada vez que haja regulamentos, os membros da Assembleia Municipal sejam atempadamente informados desses mesmos regulamentos, por forma a poderem sugerir algumas alterações. É que nesta fase do campeonato, e isto já tem acontecido outras vezes, eu recordo-me que, salvo erro, há 4 anos, tivemos aqui uma situação mais ou menos parecida com o regulamento da festa dos tabuleiros. E depois tem que se andar aqui a atamancar uma situação que devia logo, a montante, ser resolvida. Isto é, se os deputados municipais tivessem atempadamente conhecimento, logo passa no Executivo estas matérias. Eu até vou mais longe. Eu acho que os deputados municipais deviam de ter essencialmente conhecimento de toda a ordem de trabalhos das reuniões municipais. Porque se isso acontecesse, nós, na devida altura, teríamos a oportunidade de analisar os conteúdos e depois até sugerir, e dentro dos prazos legais, dos prazos previstos no Código de Procedimento Administrativo, apresentar algumas sugestões, se fosse o caso, não é? Agora, isto é um pouco, enfim, nada nos impede de votarmos contra. Agora, eu acho que se tivermos algum cuidado, e não há esforço nenhum, nem administrativo, nem de qualquer outra ordem, que as coisas sejam tratadas de formas diferentes, neste momento poderíamos estar a discutir um documento que já toda a gente tinha conhecimento com algum tempo de antecedência e, eventualmente, sugerir algumas alterações. É só isto. Não quero dizer, enfim, há aqui um ponto ou outro que eu realmente não estou de acordo, mas, claro, tudo aquilo que a gente possa fazer neste momento, e como volto a repetir, temos toda a legitimidade para alterar o regulamento. Agora, não me parece que seja o momento oportuno. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Macedo, por favor. Tal como já aqui foi dito, efetivamente, já estamos aqui a discutir neste ponto de ordem de trabalhos, algo que já teve em apreciação pública e que decorreu, logicamente, e segundo também a informação que recebemos pela deliberação, não houve qualquer tipo de reclamação ou sugestão. Mas assim eu aproveito esta discussão neste ponto para lembrar, e penso que é importante, consideramos que esta atividade de comércio e retalho não sedentário, exercida por vendedores ambulantes, é de extrema importância para muita a economia do próprio país, em qualquer concelho. Então aproveitamos a discussão deste ponto para lembrar que no passado dia 21 de março, na Assembleia da República,
por proposta do Partido Comunista Português e com os votos favoráveis do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda e CDS, portanto só se abstiveram o Partido Social Democrata, PS e PAN, ficou consagrado que a última terça-feira do mês de maio de cada ano passará a ser o Dia Nacional do Feirante. Além da consagração oficial daquele dia, e para nós é bastante evidente, é feito aqui um justo reconhecimento desta e valorização desta atividade que é desenvolvida por muitos milhares de homens e mulheres e que desempenham um papel relevante não só no comércio a retalho em todo o país, como logicamente nos vários concelhos, como já referi. Mas deste diploma também constam várias recomendações ao próprio Governo. E, logicamente, uma das recomendações é que seja feita uma avaliação rigorosa do atual quadro legislativo com vista ao seu aperfeiçoamento em articulação com as associações representativas deste setor e associações de municípios e de freguesias. Que seja aberta uma linha de crédito ou a criação de uma linha de crédito e disponibilizado um fundo de financiamento a fundo perdido para realizar investimentos que garantam que os recintos onde são efetuados esta venda a retalho, nas feiras e outros, cumpram o estipulado na própria legislação. Recinto devidamente limitado, com lugares de venda bem demarcados, a fixação de regras, funcionamento e existência de infraestruturas de conforto, como instalações sanitárias, redes de água e eletricidade, pavimentação, por exemplo. Tudo aquilo que é necessário para que esta atividade tenha as melhores condições de ser exercida. Mas também ainda se recomenda, por fim, que o feirante tenha direito a uso do gasóleo profissional no exercício da sua atividade e que promova, efetivamente, o Governo, em conjugação com a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE e a Federação Nacional das Associações de Feirantes, a sensibilização necessária para a observância e valorização deste Dia Nacional do Feirante, incluindo a própria não realização nesse próprio dia de quaisquer feiras de levante. Relativamente a este assunto, nós iremos votar a favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passaríamos então à votação do ponto 3. 31 senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota a favor? Os restantes, por favor. Muito obrigado. Podem sentar. A proposta foi aprovada com 30 votos a favor e um contra do Sr. Deputado Casimiro, a abstenção do Sr. Deputado Casimiro de Serra. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Casimiro. Câmara, segunda alteração ao Plano Diretor Municipal de Tomar. Não sei se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Américo Pereira tem a palavra, por favor. Mais uma vez, isto parece que é recorrente, mas o PDM continua a ser uma manta de retalhos. E, pelos vistos, assim continuará a ser. Já não há bem as cedeiras de outros tempos, em que as famílias perdiam o tempo durante as chorões a cortar os trapos para levar à terceira para fazer a manta de retalhos, mas aqui a Câmara continua a teimar em fazer mantas de retalhos. E realmente o PDM é um facto. Andamos aqui desde o atual Executivo, o atual e o anterior, há 6 anos, e o PDM teima em não sair. Isto é um parto extremamente difícil. Eu acho que já nem com a cesariana. Isto já não vai lá. Mas vamos aqui àquilo que se interessa. Esta situação, no que diz respeito aqui à alteração do plano diretor, reporta-se a atividades que já foram avaliadas em muitas outras assembleias municipais. Portanto, o que estamos aqui é validar tão só a alteração. Eu continuo a dizer
que isto é um absurdo. Um absurdo. Eu até, sinceramente, estou sempre muito admirado com a bancada do PSD, porque parece-me que, se calhar, porque também tem alguma culpa no cartório, não tem feito a oposição que deviam de fazer no que diz respeito desta matéria, não é? Bom, mas isto também é verdade, que isto já tem 20 e tal anos, isto já é quase que direi, isto é um problema partilhado. É um problema partilhado e, portanto, também estão silenciados, que não deviam de estar, Estamos a falar de uma peça importantíssima para o Conselho. E eu gostava também, agora aproveitando aqui esta questão também, para perguntar aqui à Sra. Presidente, ela certamente me irá responder. Há, efetivamente, algumas atividades económicas, suiniculturas e outras atividades, que tudo aquilo que já se passou, ou já passou aqui pela Assembleia, não tenho informação que o processo tenha sido tratado aqui. E a pergunta que eu faço é esta. Nesses casos, qual é a posição da Câmara? Isto é, há atividades económicas que não tendo sido legalizadas, no âmbito desta alteração, como é que se procede? Se cai na legalidade, se não cai na legalidade, caindo na legalidade, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar? Porque eu estou a falar daquilo que sei, porque na área da minha área territorial há algumas situações que eu nunca vi passar por aqui e eu neste momento não sei muito bem qual é o ponto da situação. Estão legais? Não estão legais? Se não estão legais, como é que se faz? Se estão legais, tudo como antes, quartel-general e Abrantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Macedo, por favor. Muito obrigado. Então, destas 9 empresas que aparecem, portanto, nós estamos a falar concretamente da proposta de segunda alteração ao Plano Diretor Municipal de Tomar. E há uma lista de pedidos de regularização que nos é apresentado, no conjunto são 9 empresas, na maioria da área da pecuária, são 6, 2 de gestão de resíduos e uma de atividade pecuária industrial, que são de ovos em Paial. E além de contenção destas 9 empresas, todas apresentam desconformidades seja por motivo do EPDM, seja porque recaem em rede Natura 2000, ou porque se encontram em espaços agrícolas da Rede Agrícola Nacional, da RAN, ou por condicionamentos ecológicos da própria REN, ou porque o solo foi classificado como espaço florestal ou agroflorestal e entram em desconformidade. Portanto, também já teve interlocução pública, para o qual foi fixado um conjunto de 15 dias. Como não houve, logicamente, qualquer reclamação, observação ou sugestão feita durante o período em que teve interlocução pública, neste momento estamos aqui em Assembleia para aprovar ou não. Mas antes de nos pronunciarmos, gostaria de ouvir da parte da Sra. Presidente se estas desconformidades são apontadas para um conjunto destas empresas, vão trazer ou não vão trazer problemas, efetivamente, porque, lendo com atenção, algumas são particularmente preocupantes. Mas pronto. Qual é a situação concreta? O que nos preocupa é o que é que vai acontecer efetivamente após esta aprovação relativamente a estas empresas que apresentam estas tais desconformidades que são apontadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Boa-Vida, por favor. Muito boa tarde. Meus cumprimentos à mesa da Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente e Executivo, aos restantes membros da Assembleia, ao público e à comunicação social. Para agradecer ao Sr. Presidente Américo Pereira a sua preocupação para connosco, já lhe noto uma certa pena de não estar aqui, mas podemos recebê-lo em qualquer altura, porque são várias as vezes em que comenta as posições do PSD, mas quando quiser pode vir que nós acolhemos com todo o gosto. Mas devo dizer-lhe uma coisa, a oposição não está a par da oposição que o PSD tem feito sobre este tema, porque, nomeadamente a nível de reuniões de Câmara, os nossos vereadores, e aí sim no local próprio, têm questionado e levantado
questionado e levantado questões é uma redundância, mas tenho questionado a miúde sobre esse assunto e levantado as questões que entendem por levantar, e o Executivo, provavelmente, respondendo ao que tem que responder. Aqui na Assembleia não tem sido o caso, porque, como o Sr. Presidente acabou de dizer, do PDM por aqui ainda não se viu nada. Mas, neste caso concreto, como sabe, isto visa apenas concluir um processo que tem a ver com a incorporação destas empresas, ou a alteração, a pré-incorporação de empresas, que em 2017 já foram declaradas por esta mesma Assembleia e por unanimidade. Portanto, o Sr. Presidente também votou a favor disso, porque eu estive a ver essas declarações de voto, e por unanimidade foi julgado o interesse público dessas empresas, que eu penso que serão, na maioria, agropecuárias. O que está aqui hoje em causa é apenas, conforme explicou a Sra. Presidente da Câmara, é apenas a incorporação, é apenas a alteração do PDM, na sequência desse processo de legalização, para que essas empresas possam ser concluído o processo de legalização. Portanto, o resto nós não temos feito, não tem vindo aqui mais nada, como o Sr. Presidente disse, portanto, enfim, o piropo que mandou foi um bocadinho desajustado. Mas também devo dizer-lhe uma coisa, Sr. Presidente, não temos a posição confortável que o Sr. Presidente tem, porque realmente, quando lhe faz jeito, está a favor, mas depois quando não lhe faz, já dá as suas... Nós aí não estamos tão... Esta coisa do partido e estar ali na charneira, fiel da balança, de facto não temos essa posição confortável que o Sr. Presidente tem, mas... Enfim, mas se quiser vir para aqui, está sempre tão preocupado connosco, agradeço. Pode vir quando quiser. Olha, hoje até tinha cadeira e tudo, veja lá. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, pois não? Não havendo mais inscrições, passaríamos então de imediato à votação. Peço desculpa, agora até tenho com certeza alguma coisa para acrescentar e não lhe dava a palavra. Tem a palavra a Sra. Presidente da Câmara. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tentando responder às questões, apesar dela já ter sido respondida na sua essência pela senhora vereadora, peço desculpa, pela senhora deputada Isabel Fernandes, dizer-lhe o seguinte: o que está aqui em causa é o atual PDM. E foi, efetivamente, aqui nesta Assembleia, no âmbito de um regime excepcional para regularização, que as empresas do nosso Conselho pediram a declaração de interesse público. E muitas delas passaram, que é o caso destas, e outras, recordo que houve aqui uma empresa que foi chumbado, penso que também ou por maioria ou por unanimidade. O facto de a Assembleia declarar o interesse público da atividade, isto permite ao proprietário da atividade fazer o seu percurso junto das entidades competentes, seja a DRAP, seja a APA, as entidades competentes, para legalizar a sua indústria. Aquilo que está aqui a vir hoje é precisamente esses que fizeram este périplo todo, porque se calhar alguns proprietários nem sequer avançaram com o processo junto às entidades competentes. Aquilo que está aqui a vir hoje são aqueles que avançaram com o processo, que têm parecer favorável, sendo que alguns deles têm parecer favorável com desconformidades. E os que têm quer parecer favorável com desconformidades, temos que os acolher naquilo que é o atual PDM. Os que estão com desconformidades têm que ultrapassar essas desconformidades para poder ter o processo encerrado na totalidade. E é isso que está aqui em causa. Em relação à outra questão que colocou, naqueles que não avançaram com o processo, o que é que acontece? Tem que se ver caso a caso, porque alguns deles, a entidade competente para poder atuar pode ser a Câmara. Noutros pode ser a APA. Noutros pode ser a ASAI. E, portanto, tem que ser levantado caso a caso, naqueles que passaram aqui e que não terminaram ainda o processo, e alguns ainda estão a tratar do processo, só no final é que a gente pode ver o que é que fazer o levantamento e encaminhar para as entidades competentes para atuar em cada processo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Câmara. Julgo que está tudo esclarecido. 31 senhores deputados. Passaríamos então à votação do ponto 4. Quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 5. Discussão e votação sobre a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, estudo técnico. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Macedo, por favor. Relativamente à questão do estudo técnico da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, percebemos que foi solicitado um estudo técnico de viabilidade e que esse estudo passou a ser um estudo de viabilidade económica e financeira. Portanto, não temos nada a opor. Relativamente ao financiamento, conforme está previsto no capítulo 3, é informado que o valor vai ser de 500 euros de cota cota fundadora para cada município. Depois, na parte da receita, no orçamento provisional, no ponto 8º, é indicado um conjunto de, pelas contas que eu fiz, de 30 concelhos. Mas depois verificamos que a receita é de 11.000, se 30 concelhos a 500 euros, fazendo as contas, dá-me 15.000, como é que aparece a receita de 11.000? É só esta a questão que eu tenho a colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, tem a palavra a Sra. Presidente da Câmara, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, antes de responder, eu sei que não tem a ver com o ponto da ordem de trabalhos e não tive a oportunidade de falar no ponto correto, só para lembrar, voltando ao ponto 1 da ordem de trabalhos, nós temos um prazo até dia 18 para submeter na plataforma da DGAL que não aceitamos as competências da saúde. Portanto, isto para avisar de quem vai apresentar declaração de voto, atenção, não é? Pronto. Senhor Vereador, e lá estou eu com o Vereador hoje, deve estar com vontade de estar numa reunião de Câmara. Senhor Deputado, isto é uma federação, não é composta unicamente por municípios. Portanto, estão já envolvidas cerca de 60 entidades. Aquilo que está no estudo são a cotização dos 500 euros para os municípios, sendo que ainda não foi definida a cotização para o outro conjunto de entidades, porque temos entidades privadas, temos entidades sem fins lucrativos e, portanto, tem que haver aqui uma diferenciação naquilo que é a cotização. Este estudo surge também por pedido do Tribunal de Contas e, portanto, está a ir a todas as assembleias municipais dos municípios que integram a Federação. Daí haver esta discrepância. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Bem parecia que havia qualquer coisa mais no ponto 1. Então, não há mais? Passaríamos então à votação do ponto 5. 31. Certo? Certo. Quem vota a favor? Peço perdão. Quem vota contra? Se calhar vai dar ao mesmo. Quem se abstém? Exatamente. Quem vota a favor? Unanimidade. Muito obrigado. Ponto 6. Julgo que toda a gente recebeu a documentação, porque efetivamente isto era só para dar conhecimento, portanto, aos senhores deputados municipais. Já tínhamos, portanto, algo sobre isto para informar. Não sabíamos, tínhamos que dar conhecimento, já que não é para ser votado, a não ser que, eu julgo que não, se a Sra. Presidente tem algo mais a acrescentar sobre este pormenor do açude de pedra da fábrica da fiação de utilidade pública. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu não sei se haverá alguma dúvida em relação a isto. Basicamente, aquilo que nós estamos aqui a trazer ao vosso conhecimento é que declarámos de interesse
público o açude de Pedra. Ele é privado, continua a ser privado, mas com a declaração de interesse público permite-nos preservar e não deixar que o privado possa, de alguma forma, danificar, acabar com o açude, e, portanto, é uma forma de proteção do açude de Pedra, e daí termos declarado o interesse público. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente da Câmara. Então, devidamente informados sobre a problemática do açude de Pedra, já se pode lá ir tomar banho outra vez? É só um caso sobre o açude de Pedra. Tem Informar palavras. que nos últimos tempos, em que o acesso ao açude de Pedra era intransitável pela quinta que estava fechada e que continua fechada, salvo erro, e pelo caminho paralelo à vala, que vai acesso até ao açude, que de facto aquilo não se podia passar, a Junta de Freguesia Urbana tem feito ultimamente limpeza e desobstrução de tudo, porque toda a gente que queira fazer trajetos de lazer de manutenção, o pode fazer até ao açude e de carro também, porque tem largos, tem tudo suficiente para poder. Portanto, é uma informação só, que o açude não está menosprezado da parte do lado da fábrica de fissão e que está acessível a qualquer pessoa. Sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar por terminado, gostaria de pedir autorização para a aprovação em minuta da ata desta sessão. Ninguém se opõe? Ninguém se opõe? Está encerrado. Continuação de um bom fim de semana e boa viagem até casa.